nós estamos em Atenas, capital da Grécia, maior cidade desse país. E você vai conhecer, a partir de agora, um pouco da sua história. O período que ficou conhecido na história como a Idade de Ouro data de 500 a 300 a.C. Nesta época, a Grécia viveu seu grande período e Atenas era sua principal cidade-estado, centro da cultura, da intelectualidade do Ocidente, origem das ideias do que chamamos de civilização ocidental. Atenas foi combatida pelos bizantinos, pelos franceses e pelos italianos. Em 1458, ficou sob o poder do Império Otomano, quando sofreu uma grande decadência, não só com uma diminuição e qualidade de vida de sua população, mas teve seus prédios destruídos por diversas facções que queriam controlar a cidade de Atenas, que ficou praticamente inabitada quando se tornou, em 1833, a capital do Reino da Grécia. A partir de então, começou a reconstrução para sua transformação em uma cidade moderna. Na Segunda Guerra Mundial, Atenas foi ocupada pela Alemanha nazista. No final da guerra, estava novamente acabada, iniciando mais um período de recuperação. A cidade moderna de Atenas, hoje, é formada por antigas vilas e várias cidades que se expandiram no século XX e deram origem a uma grande e única cidade. Este é o estádio Panathinaikos aqui em Atenas. Ele foi construído para os primeiros Jogos Olímpicos da Era Moderna, isso em 1896. Ele tem uma capacidade para 70 mil pessoas e foi todo construído em mármore. Atenas hoje possui toda a infraestrutura de uma cidade moderna. Ela tem ótimos hotéis, bares, lojas, excelentes restaurantes, uma vida cultural intensa com museus importantíssimos, teatros, livrarias, galerias, uma vida noturna plena em opções e um sistema de transporte eficiente, embora o trânsito seja caótico, reflexo de um excesso populacional. Mas o que mais atrai a gente a Atenas são os seus sítios arqueológicos, um dos maiores centros para pesquisa arqueológica do mundo. O que tem maior destaque é o de Acrópole, o antigo centro sagrado de Atenas. Importante não só pelo seu valor histórico, como pela beleza e impacto das ruínas de edifícios clássicos, como o Partenon e o Erechtheion. Atenas, a capital da Grécia, está situada entre 7 grandes colinas. O pico maior é onde está Acrópolis. E é para lá que nós vamos agora. Este é o seu ingresso para Acrópolis. Vamos conhecer. Calor de 30 graus em Atenas. Aí a gente compra uma sombrinha dessa, ó, que vende aqui. Olha que legal. Legal, né? Vamos nós. Vamos subir para Acrópolis. Uma caminhada extensa, longa. São 2 horas mais ou menos para subir e para descer. Mas nada do que a sua curiosidade pela história do mundo não possa resistir. Atenas teve seu apogeu durante o período de Péricles, no século V a.C. Depois da Guerra do Peloponeso, começou a perder sua importância política, mas manteve seu prestígio cultural. Acrópole tinha uma posição estratégica. Em seu topo, além do Partenon, ergueram-se templos dedicados a Atena Nike,
aí o nome do tênis que você usa, o Erechtheion, e os altares de Zeus e de Atena. Em torno da Acrópole ficavam o templo e o teatro de Dionísio, o Odeon e o recinto de Esculápio. Adiante ficavam a Ágora, ou a praça pública, o templo de Teseu e o tribunal de justiça. Érulos, bizantinos, cruzados, catalães, otomanos, venezianos e turcos passaram por Atenas e deixaram seus rastros de destruição. Em 1833, depois da independência, Atenas tornou-se capital do novo estado. Nós estamos em frente ao Odeon, onde aconteciam os grandes espetáculos de música. Ode, música. Eu já expliquei a você que Atenas está situada entre 7 grandes colinas. A mais alta é onde era Acrópolis. Isso nós estamos falando do ano 5 a.C. Aqui em cima é onde concentrava-se o poder de Atenas. Aqui estavam os soberanos. Acro, alto, colina. Polis, cidade. Daqui de cima era feita toda a administração da cidade. Até que na época áurea, época de ouro de Atenas, da grande cidade-estado de Atenas, a população cresceu demais e foi necessário que as pessoas começassem a descer. Aqui em cima ficou Atena, a grande deusa que dá o nome à cidade de Atenas. Nós estamos em frente ao Paternon, realmente é o ponto mais alto da cidade de Atenas. Paternon, que muitos pensam que tinha sido um templo na época da Idade de Ouro de Atenas, mas não. Ele nunca foi utilizado como templo. Nunca houve dentro orações ou cerimônias religiosas. Do lado de fora, sim, aconteciam as cerimônias religiosas. Na verdade, o Paternon, que foi absolutamente todo construído em mármore, inclusive as telhas, o chão, as colunas, as paredes, ele foi construído como um monumento para a posteridade. Partenon, habitação das virgens, é uma obra-prima da arquitetura de todos os tempos e, mesmo em ruínas, resistiu aos danos de muitas guerras. O Partenon é o templo consagrado à deusa Atena, protetora da cidade de Atenas. Imagine que ele foi construído entre 447 e 438 a.C., um estilo dórico, de proporções perfeitas e harmoniosas, com 70 metros de comprimento, 30 metros de largura e que até hoje surpreende pela exatidão dos cálculos que foram feitos. Ictino e Calícrates, guarde estes nomes. Eles foram os arquitetos do Partenon, que trabalharam sob a direção de Fídias. São 8 colunas na fachada anterior e 17 colunas nas laterais. Cada coluna é ligeiramente mais grossa no centro e as 4 colunas dos cantos são mais grossas que as outras para corrigirem as deformações que sofreriam ao serem vistas de longe. A altura das colunas é de 5 vezes o tamanho do diâmetro, o que dá leveza e delicadeza a todo o conjunto. A decoração esculpida representa combates mitológicos e lendários, como as lutas de deuses e gigantes,
Combates entre lapitas e centauros, gregos e amazonas, episódios da destruição de Troia ou Ílion, o nascimento de Atena e sua luta com Poseidon pela posse da cidade e da Ática. Nos frisos em baixo relevo eram representadas as festividades anuais em honra a Atena, as procissões, os desfiles, sacerdotes, sacerdotisas e as assembleias dos deuses. De toda esta obra-prima, somente uma parte muito pequena permanece intacta. Muita coisa foi levada para o Museu da Acrópole, para o Museu Britânico e para o Louvre, em Paris. Na parte central do Pártenon ficava o altar e uma colossal escultura de ouro e marfim da deusa Atena, que foi removida no século V da era cristã, perdendo-se por este mundo afora. Das 40 figuras de deuses e heróis, restaram apenas 12, dos quais apenas uma não foi decapitada. O Pártenon permaneceu intocado por 1000 anos. No século V da era cristã, a escultura da deusa Atena foi removida e o templo foi transformado em igreja cristã, quando fizeram muitas alterações no seu interior. Em 1458, os turcos capturaram a Acrópole e o Pártenon foi transformado em mesquita. Em 1687, durante o bombardeio de Atenas pelos venezianos, toda a parte central do Pártenon desapareceu. Dali, daquele ponto, a Acrópole foi bombardeada. No próximo bloco, vamos descer de Acrópole e passear pela cidade de Atenas. Até já!